Olá, hoje vamos meditar sobre viver sob pressão. Eu sou Jânia Carla, sou Master Coach, consteladora familiar sistêmica e terapeuta. Primeiro vamos entender a pressão. A pressão ela pode ser criada pelas pessoas ao nosso redor ou por alguma situação ou autoimposta através de prazos no trabalho, de pessoas o tempo inteiro te exigindo demais, como os pais, esposo ou esposa, professores. Isso são exigências que podem ser pressões que nós vamos ver adiante, a pressão baixa, média e alta. Então, hoje também as mulheres, muitas mulheres exercem múltiplos papéis. São mães, são esposas, são provedoras do lar, né? São pai e mãe. Então, esses múltiplos papéis também pode ser pressão muito alta para várias pessoas. Depende de como a pessoa reage. Então, as pessoas, às vezes, não sabem administrar a pressão, fazendo com que a pressão chegue a gerar o estresse. Outras pessoas despertam o que há de melhor com a pressão. Depende muito. Então, cada uma pessoa, ela reage de forma diferente. O que para uns é um desafio, para outros pode ser uma pressão insuportável. Então, por exemplo, mudar de casa, a chegada de um bebê, esse momento dessa pandemia pode ser uma pressão insuportável para muitos e para outros não. Depende muito do nosso estado mental, das nossas emoções no momento, de como estamos com a nossa saúde física, para que a gente tenha influência ou negativa ou positiva diante da pressão. Algumas pessoas têm reações negativas diante da pressão. Ela se sente fora de controle, se sente muito cobrada, sem saída, sem enxergar a saída, se sentindo e sofrendo exaustão, irritabilidade, se tornando vulnerável e estando propensa ao estresse e à ansiedade. E já para outras pessoas, pode ser positivamente, se sentindo mais determinada, com mais inspiração, com mais energia para fazer algo que às vezes não conseguia fazer, e aí aproveita para essa pressão despertar o que há melhor. Então, nós somos seres humanos únicos e diferentes. Cada um vai reagir em determinada situação de forma diferente. E como eu falei, dependendo de como você está emocionalmente e fisicamente. Então, a pressão baixa para algumas pessoas, ela é irritação leve de um barulho alto, de alguém fumando perto dela. Isso são pressão baixa. Média pressão são situações que nos exigem mais. São dificuldades em lidar com conflitos em casa, com problemas familiares. Exigência desses papéis, como eu falei, de vários papéis. Cobrança também dos pais. Então, tem pais que cobram demais dos seus filhos. Tem pais que são muito exigentes, exige a perfeição, são perfeccionistas. E o perfeccionismo faz com que a gente sofra, porque ninguém vai ser perfeito. A pessoa que é perfeccionista, ela pode fazer o seu máximo, mas ela acha sempre que poderia ter feito melhor e nunca está satisfeita com o que faz. E com isso, o que eu faço? Eu exijo do outro a mesma coisa. Aí eu exijo e dou pressão constantemente ao meu filho, ao meu aluno, ao meu subordinado, se eu sou chefe. E aí você lida com a pressão diariamente e tem pessoas que não suportam. E o que acontece? A pessoa que vive sob pressões, algumas lidam bacana, outras não, outras adoecem, sofrem muito com essa determinada pressão constante. E a alta pressão são fatores extremamente difíceis, como uma morte de um ente querido, uma separação, uma mudança brusca. Para uns,
pode se tornar insuportável, levando a um nível muito alto, chegando ao estresse, à ansiedade e até à depressão. Então, a gente precisa aprender a lidar com situações de pressão. O que vem me exigindo? Então, eu preciso concentrar nas coisas boas da minha vida. Eu me preocupar demais com situações como eu não controlo, como essa pandemia, eu não tenho como controlar a pandemia. Então, eu tenho que pensar positivamente. O que eu posso fazer diante dessa pandemia? O que eu posso fazer eu fazendo a minha parte? Eu posso ligar para alguém? Eu posso ajudar financeiramente alguém? Eu posso dar um conselho para alguém? Eu posso fazer uma oração para alguém? Eu posso ensinar uma meditação para alguém? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas com o que eu sei fazer? Então, quando eu desperdiço minha energia, meu tempo, pensando em coisas negativas, em coisas que ainda não aconteceram, eu estou minando minha autoconfiança, eu estou minando minhas emoções, fazendo com que eu me fique com tensões, com irritações, porque eu não controlo. Então, o que eu preciso entender? Que eu não tenho como mudar a situação. E quanto mais eu penso, quanto mais eu me preocupo, mais eu me descontrolo. Então eu preciso fazer o quê? Eu tenho que entender que se algo acontecer, eu vou saber lidar. Eu vou conseguir lidar. Então a gente pensa um pouco à frente. Se algo de ruim acontecer, o que eu posso fazer? Então eu vou fazer isso, isso, isso. Pronto, esqueci aquilo. Porque se chegar a acontecer, eu já pensei antes. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso me distrair, arrumando um hobby, assistindo filmes que me distraiam, filme romântico, comédia que faça eu rir. Eu vou meditar, eu vou orar, eu vou relaxar. Eu vou ligar para um amigo, eu vou cozinhar. Se eu não gosto de cozinhar, eu vou pintar mandalas que ajuda a diminuir o estresse. Eu vou bordar, vou fazer crochê, vou costurar, não sei, invente algo para que você se distraia. A gente precisa fazer algo para evitar entrar num nível muito grande de estresse, porque todos nós estamos passando pela mesma situação, só que uns reagem diferente. Existe uma historinha que é cenoura, ovos e café. Um dia, uma jovem chegou para o seu pai, que era muito sábio, e falou que estava vivendo sob um momento de pressão, muita pressão e adversidade. E chegou reclamando daquela situação. E o pai chamou ela na cozinha, colocou 3 panelas com água para ferver. E na primeira panela ele colocou cenoura, quando a água estava fervendo. Na outra ele colocou ovos. Na outra ele colocou café. E aí, depois dessa fervura, que passou por algum tempo sob aquela pressão da água, ele pediu para ela experimentar a cenoura e observar a textura. A cenoura antes era dura. Com a pressão, ela se tornara frágil, ela murchou, ela perdeu a força. Já os ovos, ele era casca dura, a casca continua a mesma, mas depois da pressão, ele se tornara duro por dentro. E isso acontece, se tornou como se fosse inflexível. Será que nós estamos agindo dessa forma? Ficando duro com a adversidade, com a pressão, amargo como o ovo? E já o café, com a fervura, quanto mais ele ferveu, mais ele mudou a cor da água, o aroma. Ele exalou pelo espaço o cheiro. O cheiro era maravilhoso. Então, assim como o café, diante dos obstáculos da pressão, a pessoa se torna melhor e faz com que o entorno em si se torne melhor também. Se torna uma pessoa inspirada, que aroma, que cheira, que embeleza com seu amor, com a sua palavra, com a sua generosidade. Então, neste momento, com essa adversidade, com essa pressão, você se vê diante dessa reflexão como cenoura, ovos ou café? Vamos meditar e refletir. Muita luz nesse dia, muita luz, muita luz. Gratidão, gratidão, gratidão.